Pois bem, nós logo ao princípio da conversa referimos-nos que a semana acabou por ser beliscada com muitas ações criminais ou criminosas, se preferirmos. O relato de justiça por mãos próprias ainda continua na boca do povo. Como é que nós podemos identificar as razões desta ação da população? Tudo fruto também do último acontecimento, um jovem que tentou assaltar um senhor que saía de uma agência bancária aqui na capital, propriamente na zona de Morro Bento. A população foi diretamente atacar o jovem, espancaram-lhe e acabaram por atear fogo. Ilustre Luís, para falarmos desse caso, temos 3 ou 4 aspectos que temos que pôr em conta. Primeiro, é preciso realçar que justiça por mão própria é crime. Passa a ser criminoso a pessoa que também, por via de mão própria, decidir agir ou resolver os seus problemas. Então, desaconselhar essa prática é o mínimo que podemos fazer, porque começamos a ver que estamos a ter uma sociedade cada vez mais insegura e muito mais violenta. Sobre o aspecto, há aqui questões muito melindrosas que estão na base da justiça por mão própria. De um lado, há situações que estão na base da criminalidade, do outro lado, estão na base da justiça por mão própria. Há que olhar aqui 2 situações. Primeiro, a maioria dos criminosos que fazem recurso à arma de fogo, sobretudo à arma de fogo, já tem antecedentes. Porque hoje por hoje não se faz tiro na cidade de Luanda e que não seja descoberto em menos de 24 horas, a menos que não haja aqui um vídeo, não haja aqui uma informação. Dado que a polícia, o SIC tem domínio sobre esses aspectos, então está cada vez mais difícil fazer tiro na cidade de Luanda sem que seja apanhado, ou pelo menos que se consiga saber quem chegou a fazer esse ato. Mas há aqui um problema em que nós estamos a viver que está muito ligado aos tribunais, à Justiça e o Ministério do Interior. Há uma espécie de beliscar entre os 2 órgãos. Primeiro, por quê? Porque a polícia prende, faz o trabalho de prender e algumas vezes o criminoso vai até ao tribunal e é solto. Mas é solto por quê? E é preciso que se faça aqui um esclarecimento sobre estes aspectos, porque até a própria polícia, dentro daquilo que é o SIC e a própria polícia, tem entendido ou tem encarado mal essa situação. Para que se prenda alguém, há critérios, há regras, a lei prevê determinadas medidas, determinados cuidados. Por quê? Porque deter alguém, prender alguém, é daquelas coisas muito mais difíceis em termos da justiça, sobretudo o direito penal. Por quê? Porque ter alguém privado da sua liberdade também viola aquilo que a nossa Constituição prevê. Logo, a lei prevê que a própria Constituição prevê, para que se possa deter alguém, é preciso que se respeite alguns critérios. E algumas vezes... Quais são esses critérios? Bom, primeiro, há que haver prova suficiente para que se detenha alguém, salvo nos casos de flagrante delito. Hoje, para que se faça detenção alguém, por mais criminoso, ou por mais certeza que se tenha que esse cidadão seja criminoso, fora do flagrante delito tem que haver uma autorização por via de um procurador ou do juiz. Ou seja, estamos aqui a acabar com aquela coisa que no passado era muito comum. A polícia acordava ou por uma informação, ia deter o cidadão. No passado tivemos muito essa situação. Hoje ainda temos alguns casos desses. Obviamente, ao fazer uma detenção sem a devida autorização, sem um mandado, estamos perante uma detenção ilegal. É um elemento suficiente para, em sede de tribunal, o processo não andar, para inocentarmos o criminoso. E às vezes até o detento ou o preso
é mesmo criminoso. Mas como, como violou-se aqui aquilo que a lei prevê, é suficiente para soltarmos o criminoso. Por isso é que temos E muitos depois cidadãos aí à solta. Depois temos esse problema entre o polícia entende que fez o seu trabalho e a justiça, por sua vez, não valorizou, não deu acompanhamento, não. O que é preciso é, e depois também temos aqui esse problema, quando se está aqui, quando estamos a organizar o país ou uma determinada área, todas as áreas que estão ligadas a este têm que acompanhar. Hoje temos um tribunal muito mais atento nesses aspectos. É prova disso, começamos a ver cada vez menos pessoas a serem condenadas ou julgadas inocentemente, porque os tribunais estão muito mais atentos nesses aspectos, porque não se pretende violar aqui direito de cidadão, sobretudo o direito de liberdade, que é dos melhores que a nossa Constituição prevê. Mas, em contrapartida, temos aqui uma justiça, os tribunais começam a ser organizados, começamos a ter aqui procuradores e juízes com maior cuidado nesses aspectos, mas depois se o Ministério do Interior, a polícia e o SIC não acompanhar essa dinâmica, o que é que vai acontecer? Vai acontecer sempre esses processos. Os processos vão, depois caem. E depois começa a facilitar ainda aqui o trabalho, por exemplo, dos advogados. Nós começamos a ter os advogados com menos trabalhos. Por quê? Porque se nós começamos, enquanto jurista ou enquanto advogado, começamos a notar que logo na instrução processual já haver uma violação ou já haver um vício, é suficiente para o advogado apegar-se sobre esse aspecto e discutir em sede das alegações ou em sede do tribunal, pegar nesses aspectos e deixar cair o processo. Mas neste